Olá vocês, bom dia. Neste domingo estamos aqui para mais uma meditação referente à Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Pastor Presidente Osés Vieira de Andrade. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos Neri. Então, o texto de hoje é Romanos, capítulo 10, versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou também não pergunte quem descerá ao abismo. Isto é para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, a tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo vai continuar, parafraseando então, a fé em Cristo Jesus que pregamos. Então a pergunta que Moisés faz aqui, aliás, que o apóstolo Paulo faz referente à lei de Moisés, é se era possível ela levar ao céu ou o não cumprimento da lei levaria ao abismo, ou levaria à morte eterna, ou levaria ao inferno. Nós vamos perceber que, na verdade, o texto vai nos ensinar que a pergunta deve ser outra. Nós vamos aprender aqui, pelo menos nesses versículos 5 a 8 do capítulo 10 de Romanos, que a lei de Moisés, também a analogia que se faz, que nós já vimos aqui, a fé de Abraão, ou seja, tudo que Deus revelou para o povo que ele separou, para o povo que ele escolheu, passando pela fé de Abraão, pela lei de Moisés, pela história de Josué, pelo tempo dos juízes, os reis e os profetas, o pós-exílio com o sacerdote Zorobabel e com Esdras e Neemias, e a religião judaica nos tempos de Jesus, o que tudo isso Deus revelou chegou à plenitude em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala a fé que pregamos, a palavra que pregamos, e ele vai dizer aqui no finalzinho do versículo 8, que está perto de nós, está perto da nossa mão, ou seja, no tempo dele, perto ao alcance dos judeus, seria indesculpável eles não segurarem essa fé, eles alcançarem essa fé. Então, viver pela lei de Moisés, viver cumprindo a lei de Moisés, não garantiria o céu, a não ser se eles alcançassem a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Por isso a justiça da fé está ao alcance de todo o indivíduo, de todos os seres humanos, homens e mulheres, em busca de salvação. Então a pergunta não é se nós, ou se o indivíduo de uma maneira geral, se todo ser humano espalhado pela face da terra, em toda a história, em todos os tempos, alcançariam o céu, ou desceriam ao abismo, ou não cumprindo a lei de Moisés, ou no tempo de Jesus, a partir do tempo de Jesus, não vivessem pela justiça da fé, pela palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, a graça salvadora em Cristo Jesus, iriam ou irão para o inferno. Na verdade, a pergunta aqui, que resume toda a lei, Jesus vai explicar isso, é se nós amamos o próximo e se nós amamos a Deus. Ao invés de perguntar quem irá para o céu ou quem irá para o inferno, nós devemos perguntar
Quem ama ao próximo? Consequentemente, promovendo o amor ao próximo, promovendo condições para que o próximo alcance a Jesus Cristo como Salvador, quem ama a Deus. Jesus Cristo vai resumir isso, Paulo vai fazer essa analogia, dizendo que, na verdade, quando chega a plenitude da revelação e do amor de Deus, que é Jesus Cristo, ele supera a lei de Moisés, supera a fé que Abraão tinha em Deus, porque não só os descendentes de Abraão, mas todos os povos, todos os seres humanos de toda a terra, todos os seres humanos podem alcançar, está ao alcance das mãos, está ao alcance do coração, do entendimento, do discernimento de toda a revelação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele vai deixar bem claro que a lei, de uma certa forma, ela dava entendimento, mas ela era uma nuvem, ela encobria, ela não trazia todo o discernimento necessário para chegarmos à presença de Deus. Esse discernimento, essa revelação, essa totalidade da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então, a justiça de Cristo, a justiça pela fé em Cristo Jesus, que está ao alcance de todos os seres humanos, deve ser o motivo da nossa pergunta. E Jesus Cristo vai resumir toda a lei nesse sentido: ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então a pergunta não é se vamos para o céu ou para o inferno. A pergunta é: amamos ao próximo? Estamos promovendo condições para que o próximo, para que todo ser humano alcance a Jesus Cristo como Salvador? Consequentemente, não vamos ficar perguntando se iremos ou não para o céu, porque a certeza de termos e de estarmos na presença de Deus é a certeza do céu. Que Deus nos abençoe mais uma vez no discernimento pleno, no conhecimento total e absoluto, que pela fé em Cristo Jesus, o céu é garantido desde que cultivemos o amor ao próximo, o amor a Deus. Amém.